Independência, agilidade, conteúdo. Rádio Bandeirantes. Liberdade, liberdade. Da liberdade e dos direitos humanos. Of the freedom of speech. Começa agora. Rádio Livre. Na Bandeirantes. Não sou político, não sou técnico em economia, em finanças, a única coisa que eu posso dizer é que para você conseguir sucesso, você tem que acreditar naquilo que você está lutando por. Você acreditando, você tem condições de dedicar muito mais de si, encontrar as forças necessárias nos momentos adversos e ultrapassar as dificuldades. 2h02, pensamos em 1000 músicas, em 1000 assuntos, em 1000 alternativas para a abertura do Rádio Livre deste 1º de maio, sexta-feira, 2015, outono brasileiro. No final das contas, ficamos com a trilha da vitória da Rádio Bandeirantes, né, utilizada em todas as corridas de Fórmula 1, não só aquelas vencidas por brasileiros, e com essa declaração aí do Ayrton Senna, usada em um especial da morte dele, de 20 anos da morte dele no ano passado. 21 anos, Galvão. O que me assombra é pensar que boa parte dos nossos ouvintes não se lembra do dia da morte do Senna, naquele 1º de maio de 1994. Mas a gente se lembra muito bem, né? É verdade, Megali. Boa tarde a você, boa tarde ao nosso ouvinte aqui, Bandeirantes no Rádio Livre. Eu me lembro muito bem. Naquele dia eu não estava assistindo a corrida, acho que fui acordado, não sei por quem lá em casa, se foi meu pai ou minha mãe, no momento em que houve o acidente, e eu fui chamado, não lembro exatamente onde eu estava, mas quando eu cheguei na televisão e vi toda aquela cena, já deu para perceber que a história era muito grave. Que a coisa era séria, né? E o Senna é um cara que faz muita falta, né? Esse tipo de pessoa, não só de esportista, mas de pessoa, de ser humano, porque era um cara obstinado, era um cara totalmente dedicado ao trabalho. A gente está hoje aqui no Dia do Trabalho, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também com o professor Ricardo Monesi, mas era um cara que vivia o seu trabalho como uma coisa das mais positivas e se entregava de uma forma totalmente intensa, e juntando tudo isso ao talento que ele tinha, não poderia dar outro resultado senão um grande campeão e um herói mesmo para o Brasil, né? Acho que o que aconteceu quando o corpo dele chegou aqui no Brasil, em São Paulo, é algo inimaginável hoje, se a gente pensar em qualquer outra figura pública do esporte, de qualquer área. Seja quem for. Então, ninguém, eu imagino, depois daquilo, mobilizaria tantas pessoas de uma forma tão, assim, natural. Então, é um cara que a gente tem que lembrar, e lembrar sempre com muito carinho. O sobrinho dele, o Bruno Senna, tá aí correndo, é um cara também sensacional, que a gente já teve várias oportunidades de estar com ele lá em Interlagos e ver que a coisa mesmo também é um pouco da família, né? Você vê que são pessoas do bem, e é um cara que infelizmente nos deixou muito cedo, né? Eu lembro da morte. Eu vou atrasar um pouquinho as manchetes para contar minha experiência pessoal. Eu liguei a TV naquele domingo, mais ou menos às 9h15, Galvão, foi no exato instante em que aconteceu o acidente, no exato instante. Eu e meu pai estávamos juntos, a gente chegou a ouvir o Galvão Bueno falando, Senna bateu forte. A partir daí foi aquela torcida para tudo dar certo, e tudo deu errado. A gente acompanhou junto na sala a transmissão pela TV, depois eu fui pro meu quarto, meu pai continuou na TV, eu fui acompanhando as notícias pelo rádio, e no momento em que o repórter, não me lembro quem era, gostaria de lembrar, informou que Senna tinha tido morte cerebral. Eu lembro dessas palavras, eu não sabia direito o que era morte cerebral. Eu pulei da cama, abri a porta e no corredor encontrei o meu pai, que tinha ouvido a mesma informação pela TV, que também tinha pulado do sofá e estava indo em direção ao meu quarto. A gente se esbarrou no corredor. E eu me lembro como se fosse ontem, ele olhando para mim, e ele só disse essas palavras: morreu o nosso herói. Eu até então eu nunca tinha pensado no Senna como um herói nacional. Era um ídolo esportivo, mas herói pra mim naquela época era o Raí, era o Palhinha, era o Romário. Mas de fato eu percebi que
alguma coisa muito importante a gente tinha perdido. E eu me lembro que naquele dia haveria um jogo importante pelo Campeonato Paulista, eram Palmeiras e São Paulo, e meu pai não queria me levar. Ele não tava afim, que encheção, né? Ia ter 100 mil pessoas no Morumbi, mas ele viu como eu fiquei arrasado. Ele falou, vamos lá pro Morumbi. Toca pro Morumbi. O São Paulo perdeu por 3-2. Foi a única vez que eu vi duas torcidas rivais de São Paulo cantarem juntas o mesmo coro. Olê, 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 olá, Cena, Cena. A metade palmeirense e a metade São Paulina. Quem tem 35, 40, 45 ou mais vai se lembrar desse dia. É de arrepiar e a gente celebra aqui, não a morte, mas a vida de Ayrton Senna neste dia do trabalho. A gente se estendeu demais. Vamos voltar a falar do Senna ainda dentro do nosso Rádio Livre, mas antes, as principais notícias do dia. Rádio Livre, com Luiz Megali e Paulo Galvão.